Bom dia, queridos alunos. Conforme eu falei, aqueles capítulos de Física e Química, né, seriam gravados em videoaulas e disponibilizados na plataforma, tá? Então, prestem bastante atenção, assistam toda a videoaula e se tiverem qualquer dúvida, vocês poderão tirar na nossa próxima aula ao vivo, tá? Não esqueçam de anotar as dúvidas, porque assim fica mais fácil, né? No dia da aula ao vivo, vocês tirarem essas dúvidas, porque aí vão estar anotadas, tá bom? Espero que vocês gostem. Lembrando que esses capítulos não caem na prova, né? Não vão cair na prova, nenhuma prova, tá? Esses capítulos, eles estão no livro de vocês, por isso eles estão sendo dados. Mas como é Física e Química, uma introdução à Física e Química, vocês vão ver Física e Química no 9º ano com calma, né? Vão ter dias para cada matéria, vão ver tudo separadinho, e aí sim vai ser cobrado em prova, tá? Agora, nesse momento, não. Tá bom? Vamos lá, então. Agora, nosso último capítulo do livro é Termodinâmica, Calor, Trabalho e Energia, né? Capítulo 24. Bom, a termodinâmica, ela é o ramo da física responsável pelo estudo de leis e processos, né, que regem as relações entre calor e a produção do trabalho. É um movimento dos corpos que vai resultar na energia térmica dos corpos, né? Se os corpos estiverem parados, não tem produção de energia térmica. Bom, e aí nesse capítulo a gente vai estudar o calor e a temperatura, né? O quanto eles são importantes aí para a matéria, né? Medida da temperatura, a gente já, com certeza vocês estão acompanhando isso, para aferir qual é o grau de agitação das moléculas de um corpo, isto é, sua temperatura. Usamos um aparelho chamado termômetro, né? Isso daí, com essa questão da pandemia, vocês estão vendo em mercado, farmácia, qualquer lugar, antes da gente entrar, né, as pessoas estão na porta para aferir a nossa temperatura, para ver se a gente está com febre ou não, porque se estiver com febre, não deixa entrar. Então, assim, agora virou bastante comum isso. O certo é falar aferir e não medir, tá, gente? Aferir a temperatura, né? Então, existem vários tipos de termômetro. E aí, aqui no slide, eu coloquei exatamente como está no livro, que o mais comum é o de mercúrio. Na realidade, hoje não, né? Hoje, o mais comum, o que a gente tem visto, é o digital, aquele que não precisa nem entrar em contato com o corpo. Ele tem uma luz, né? Um laserzinho, ou uma luz ultravioleta, depende do tipo, para poder então conseguir aferir essa temperatura, a distância, né, sem precisar encostar. Isso por causa da pandemia, que não poderia. Já pensou utilizar um termômetro debaixo do braço? Aquele comum de mercúrio, né, que a gente coloca embaixo do braço, já pensou? Não pode, né? Se pediram pra gente fazer isolamento, usar máscara, passar álcool gel toda hora nas mãos, quando entrar em contato com alguma coisa, ou quando alguém encostar na gente. Então imagina se eu poder usar aquele termômetro de mercúrio. Tá? Então, na realidade, esse termômetro de mercúrio, ele foi, durante muito tempo, o mais comum. Mas agora, o que a gente tem visto mais é aquele que é utilizado a luzinha, né, para poder aferir a temperatura, tá? A distância, né, sem encostar. Bom, com relação às escalas termométricas, o que elas são? Elas são um conjunto de valores numéricos em que cada um dos valores está associado a uma determinada temperatura. Então, para graduar uma escala, tem que se escolher pontos fixos. Então, dois fenômenos como a fusão e a ebulição da água. Na página aqui 342, dá para a gente olhar aqui a escala, bem em cima aqui, a escala de grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin, tá? Então, a gente pode ver aqui
a de graus Celsius, né? Enquanto está 100, a de Fahrenheit vai estar 212, perdão, e a de Kelvin 373. Aí tá assim, ponto de ebulição da água. E aí tem temperatura, se quer calcular, no meio, né? E embaixo, ponto de fusão do gelo. 0, 32 e 273. Tá? Dá para vocês acompanharem aí na página 242, isso aí que eu tô falando. Bom, o que acontece com isso, né? A escala Celsius é a mais utilizada aqui no Brasil, tendo como pontos fixos o ponto de solidificação da água, 0 graus, e o de ebulição, 100 graus, tá? Então, 0 graus seria a temperatura, eu acho que é meio óbvio isso, né? Mais baixa, e 100 graus a mais alta. Já na escala Kelvin, que é conhecida como escala absoluta, vai variar de 273 kelvins, a gente não fala graus Kelvin, tá? A gente fala Kelvin direto, a 373 Kelvin. Então, o que acontece? Seria igual, 0 Kelvin seria igual a menos 273 graus Celsius. E na escala Fahrenheit, o que acontece? O ponto de solidificação da água é de 32 graus Fahrenheit, tá? E o ponto de ebulição é de 212 graus Fahrenheit. E aí, relacionando aqui as escalas, a gente pode ver, então, como é que a gente faz, né? Como é que funciona essa correlação aí. Então, ó, Celsius menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a Kelvin menos 273 sobre 373 menos 373, que vai ser igual também a Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32. Então, na realidade, o que acontece aqui? Tem como, quantos graus Celsius vão ser, por exemplo, 32 graus Fahrenheit? Tem como a gente fazer essa associação, tem como fazer essa conversão, tá? Vamos tentar entender um pouquinho aqui essa montagem aí dessas fórmulas. Voltando aqui no slide anterior, né, a gente viu aqui que a escala Celsius utiliza ponto de solidificação da água 0 graus e de ebulição 100 graus. Então vamos voltar aqui. C Celsius menos 0, que seria o ponto de solidificação, sobre 100, que é o ponto de ebulição, menos o ponto de solidificação, que é igual à questão da escala Kelvin, né? Então, a gente olhando aqui, Kelvin, ponto de solidificação 273 e de ebulição 373. Olha lá, então, ó, Kelvin menos o ponto de solidificação da escala Kelvin, que é menos 273, sobre o ponto de ebulição da escala Kelvin, 373, menos 373, tá? O que acontece? Fahrenheit menos 32, né? Que seria o ponto de solidificação nessa escala, sobre 212 menos 32. Eu chamo a atenção de vocês aqui para um erro, peço perdão, aonde está aqui 373 embaixo, né? Tem 373 menos é 273, tá, gente? Eu peço perdão para vocês aí pelo erro. Porque aí vai dar aqui, ó, Celsius sobre 100 é igual a Kelvin menos 273 sobre 100, tá? Então, corrijam aí para vocês. E Fahrenheit menos 32 sobre 180, né? Que é o 212 menos 32, tá? E aí eu vou ter Celsius sobre 5 é igual, eu simplifiquei, né? A Kelvin menos 273 sobre 5, que é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, que vai ser
TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, tá? Falando assim fica meio vago, meio confuso, mas nos exercícios, quando tiver aplicação prática, vocês vão compreender, tá? Eu coloquei tudo mastigadinho na plataforma na correção. Então, Kelvin é igual a C mais 273. É bem assim, parece bem confuso, mas não é não. É porque sem uma aplicação prática fica mais complicado, tá? Mas eu botei bem mastigadinho. Só peço que vocês corrijam aí, aonde tem 373 é menos 273 e não menos 373, tá? Corrijam aí, por favor. Bom, vamos lá então. Um exemplo aqui para vocês entenderem, ó. Qual é o valor de uma temperatura em graus Celsius que esteja na escala Kelvin 50 Kelvin? O que eu faço então? Eu pego, aonde eu tenho a questão, o K, eu coloco 50 menos 273, tá? Sobre 373 menos 273. Lembra que eu acabei de falar que era para vocês corrigirem no slide anterior. Aqui já está correto. É igual a Celsius menos 0 sobre 100 menos 0. Que aí vai dar menos 223, tá? Porque 273 é maior, né? Então, menos 223 sobre 100, tá? Então, eu tenho o quê? Celsius é igual a menos 223 graus, tá? Esse sobre 100 aí a gente mantém. Bom. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre calor específico. O calor específico de uma substância é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância, tá? Então, quanto de calor precisa ser produzido para poder elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. E aí a unidade de medida dessa quantidade de calor é a caloria, que a gente conhece, que a gente, principalmente as meninas, com certeza vivem contando caloria, ou já viram, né, as mães, as avós, os pais, enfim, contando caloria. O que acontece? Ela é correspondente à quantidade de calor fornecida a 1 grama de água para elevar sua temperatura em 1 grau Celsius. Na realidade, nem todo alimento supercalórico, quer dizer, supercalórico não, mas com uma quantidade de caloria razoável, ele é vilão, tá? A gente tem que levar em consideração outros fatores quando a gente vai falar de alimento. Não é sempre a caloria que vai ser a má, a vilã, tá? Porque na realidade, caloria seria o quê? O calor específico, tá? O calor específico de uma substância, né? O quanto de calor é preciso produzir para que essa substância, 1 grama dessa substância tenha 1 grau a mais de temperatura. Então, a água, por exemplo, que acontece? Quantidade de calor fornecida a 1 grama de água para elevar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Qual seria, né? É a caloria. Então, o calor específico da água é 1 caloria por grama, tá? Por grau Celsius. Então, 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias. A gente normalmente utiliza a quilocaloria para medir a caloria dos alimentos, tá? Porque 1 caloria é muito pouco, gente, é quase nada. Então, a gente utiliza mais a quilocaloria, tá? Bom, quantidade de calor. A quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um corpo vai depender de 3 fatores: a massa, o calor específico e a variação da temperatura. Então, assim sendo, Q
que é a quantidade de calor, é igual a massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Tá? Mais uma formulazinha aí. Se a temperatura inicial do corpo é maior, se a temperatura final do corpo é maior que a inicial, TF, que é a temperatura final, aqui ó, maior que a temperatura inicial, tá? Dizemos que a quantidade de calor é positiva, ou seja, o corpo absorveu o calor, né? Porque a temperatura final está sendo maior que a inicial. Se a temperatura inicial do corpo for maior do que a final, o que a gente diz? Que a quantidade de calor é negativa. Por quê? Porque o corpo cedeu o calor, ele perdeu o calor, tá? E com relação à transmissão de calor, a gente tem aí, ó, os corpos são capazes de transmitir calor de 3 maneiras. Através da condução, tá? Que é uma forma bastante comum de transferência de calor. Ela ocorre entre materiais sólidos, tá? Acontece, por exemplo, quando se coloca a extremidade de um pedaço de ferro ou aço no fogo. Se estivermos segurando o outro lado, o que vai acontecer? Vai queimar a nossa mão, né? Porque vai propagar calor. Esse calor vai chegar até a nossa mão. Por isso que na cozinha a gente tem que tomar cuidado, né? Quando vai pegar alguma coisa quente, quando vai segurar no cabo da panela, a gente precisa utilizar o quê? Uma luvinha para não queimar a mão, né? Que é bem desagradável. Uma outra forma de transmitir calor é a convecção, tá? Também é uma forma bastante vista em nosso dia a dia. Ela vai acontecer com gases e líquidos. Por exemplo, quando se coloca uma panela com água para ferver, as moléculas que estão mais próximas ao fundo se aquecem com maior rapidez, né? E aí podemos ver pequenas bolhas ao fundo da panela no início do processo de cozimento, de fervura, tá? E a irradiação, que ao contrário dos 2 processos vistos anteriormente, ela não necessita de meio material para se propagar, podendo ocorrer até no vácuo. Ela se faz por meio de ondas eletromagnéticas. A gente também vê muito micro-ondas, como os raios infravermelhos e as ondas presentes em micro-ondas e lasers, tá? Quando colocamos um alimento no forno micro-ondas e o acionamos, o aparelho vai gerar ondas de alta frequência, vai agitar as moléculas, né, e vai aquecer, vai produzir calor e vai aquecer o alimento colocado no forno, tá? No micro-ondas, né? Então, o que acontece? Esse forno micro-ondas ele é revestido por grades de metal que vai reter essas ondas em seu interior e vai refletir no alimento, tá? Essas ondas, então, penetram no alimento, provocando o quê? A movimentação das partículas e, como resultado, a gente tem um alimento aquecido. Só que, nesse caso, a gente sabe que esfria bem rápido, né? Do mesmo jeito que esquenta rápido, esfria bem rápido. A conservação do calor, neste caso, no alimento, ela é menor. Se você esquentar um alimento no micro-ondas, colocar em cima da pia um instantinho, for ligar a televisão, quando você volta, às vezes ele já está frio. Agora, se você esquenta esse mesmo alimento no forno convencional ou no fogo, ele conserva um pouco mais a temperatura, tá? Mas são essas 3 formas aí capazes de transmitir calor. Bom, com relação ao equilíbrio termodinâmico, quando a gente tem um sistema formado por 2 corpos, o mais quente vai transferir calor para o menos quente, tá? Qual é o objetivo disso? Atingir o equilíbrio térmico. Sempre a busca é pelo equilíbrio. Então, as temperaturas se igualam e não há mais transferência de calor entre os corpos. Já no caso do equilíbrio termodinâmico, acontece quando há simultaneamente equilíbrio mecânico, químico e térmico, tá? Mudanças moleculares no nosso planeta por causa da mudança ambiental é um tipo de equilíbrio termodinâmico. E aí, para sobreviver, os seres precisam constantemente trocar energia com o meio que os cercam. O corpo humano também vai apresentar uma dinâmica semelhante à das máquinas térmicas, né? Uma vez que ele consome parte da energia originada dos alimentos e a utiliza no seu metabolismo. O que acontece com isso? Direciona outra parte para o meio externo sob a forma de calor.
tá? Então é bem semelhante aí com o funcionamento das máquinas térmicas. Bom, e por fim, galera, tá aqui exercícios, lembrando que basta copiar a correção no próprio livro na plataforma, vai estar na plataforma. Bom, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que as correções dos exercícios serão disponibilizadas na plataforma, tá? Não se preocupem. E aquelas questões que tem cálculo, a explicação do cálculo até a chegada do resultado também vai estar junto lá no gabarito, tá? No gabarito dos exercícios, tá? Vai estar tudo juntinho lá, tudo explicadinho. E só para reforçar, eu sei que eu já falei no início da aula, mas só para reforçar, se tiverem qualquer dúvida, é só tirar na nossa próxima aula ao vivo, tá? Um beijo grande para vocês.